Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Aprofundando em Deus. Eu sou Luiz Carvalho e hoje nós vamos mergulhar num dos capítulos mais intensos de todo o livro de Números, o capítulo 16. Acontece muita coisa aqui nesse capítulo, anotei muita coisa. Aqui a história mostra o que acontece quando as pessoas se levantam contra uma autoridade que Deus escolheu. Então aqui a gente vai ter uma lição sobre orgulho, julgamento, santidade, mas também sobre a intercessão e o amor de quem é verdadeiramente chamado. Esse texto, tenho certeza, vai falar muito aqui para vocês, sobre vocês. Mas antes de começar aqui nossos estudos, tem muita coisa anotada aqui, já se inscreve no nosso canal, marca o sininho, curta, ajuda demais, aquele like bacana, para que a gente possa alcançar muitas pessoas. E lembre-se também, todos os dias, eu estava lá hoje, hein? 5 horas da manhã, temos nosso 5 a.m. no Brasil, nos Estados Unidos, tem para mulher, tem para homem, para você começar o seu dia com sabedoria, presença de Deus. Os links estão todos aqui, é tudo gratuito, é maravilhoso, você faz amigos, você aprende a Bíblia. A gente está estudando esse livro justamente de Números, né? No 5am, é uma comunidade muito unida e tem crescido demais em fé. Vamos lá então, Números 16, ele começa com uma rebelião liderada por Corá, Datã e Abirão, junto com 250 líderes da congregação, não é congregação cristã não, tá gente? Outra coisa. Que eram homens, né, influentes e bem respeitados lá na época, né? E aí o versículo 2 já de cara mostra esse levante deles. Tá assim, ó. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, é muita gente, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles acusaram Moisés e Arão de se exaltarem sobre o povo. E no versículo seguinte, né, o versículo 3, a gente vai ver isso aqui claramente. Ó. Quer ver? Tá aqui. Ó. Lhe disseram, basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Só que o erro deles, qual foi o erro deles aqui? Foi confundir igualdade espiritual com igualdade de chamado. Porque todo mundo pertence a Deus. Sim, não é que alguém é melhor que o outro, todo mundo pertence. Só que nem todos foram escolhidos para o mesmo propósito. Corá, por exemplo, a gente vê que Corá era levita. E o ministério do levita é o quê? É servir no tabernáculo. Só que ele não queria isso, ele queria o altar. Ele queria outras coisas, ou seja, é como se ele desprezasse o lugar que Deus deu para ele, tentando assumir um lugar que Deus não deu para ele, que Deus não confiou para ele. Isso não dá certo, Deus não funciona assim. Né? E aí o Moisés, grande líder que é, né? Eu tenho realmente me admirado muito com Moisés aqui em Números, a atitude dele, né? Foi muito sábio porque ele escutou essa acusação, né? Ele não discutiu e ele se prostra, né? Como está lá no versículo seguinte aqui, no versículo 4, que está assim, ó. Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Né? E essa é a primeira lição desse capítulo, o capítulo 16 aqui de Números que a gente está analisando, né? Números que faz parte da Torá, que é o seguinte, a lição, quando alguém se levanta contra você injustamente, se prostre diante de Deus, em vez de ficar se justificando diante de homens. Isso às vezes acontece na minha vida, está acontecendo, talvez. Então, em vez de eu ficar discutindo, vou me prostrar, vou procurar o Senhor, tá certo? E Moisés diz no versículo 5 também, pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Então, sabe, confia em Deus, não fica se justificando, não. Ele é o nosso justo juiz. E Deus não precisava aqui de argumentos. Ele mesmo ia mostrar aqui quem havia escolhido. Vocês vão ver que parte emocionante, né? E aí os rebeldes insistem e Moisés chama Datã e Abirão, só que eles se recusam a ir. E eles dizem isso com muita arrogância aqui, como está escrito aqui no versículo 13 aqui da minha Bíblia de estudo, Joyce Meyer, que é assim, ó. Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura para matar-nos no deserto? E ainda você quer se fazer chefe sobre a gente? Assim, você tirou a gente daquele lugar lá bom, né? Não tinha nada de bom. E quer mandar? Eles distorcem a história aqui, gente. Eles chamam o Egito de terra que emana leite e mel. Ou seja, é como se o pecado tivesse cegado ele, invertido os valores. Cuidado com o pecado, porque ele cega, porque ele inverte, ele distorce. Né? E aí a gente, lá no versículo 30, a gente vê esse juízo de Deus, que está aqui, ó. Versículo 30, vamos lá. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo,
E a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, né, que é o inferno, lugar quente. Então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor. E aí o que aconteceu? Imediatamente a terra reagiu de uma forma impressionante. Isso aqui já está no versículo 32, já anotei aqui de amarelo na minha Bíblia. Que está assim, ó. A terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com as suas famílias, caraca. Com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos, pessoal, à sepultura com tudo o que possuíam. Ou seja, gente, foi um ato de Deus mostrando que ninguém aqui na terra, ninguém em lugar nenhum, pode desafiar a autoridade que ele estabelece, que ele confia. Só que não acabou por aí não, gente, o episódio. O fogo do Senhor ainda estava vivo e consumiu também os 250 homens que ofereceram incenso de maneira indevida, gente. Ou seja, a gente aprende muito aqui sobre retidão, sobre santidade. Só que a história, a reclamação e a rebeldia do povo ainda não terminou. Você acha que terminou? Não terminou ainda não, ainda tem mais coisa. Olha só no versículo 41. Ó, no dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Ainda acusando Moisés de ter matado o povo do Senhor, gente. Aí não tem jeito. Aí aconteceu, a ira de Deus se acendeu de novo. Deus estava quase voltando para casa quietinho, mas falou: opa, peraí, mexeu comigo de novo. E aí o que Deus fez? Mandou uma praga. Mandou uma praga para destruir tudo, só que Moisés e Arão correram, mais uma vez, dando trabalho para Moisés, esse povo, né? Correram para interceder. Eu até separei aqui na minha Bíblia, que é o versículos 47 e 48 mostram isso. Vamos lá, acompanhe que são os últimos, hein? Ó, Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, já estava rolando já a morte. Mas Arão ofereceu incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos e a praga cessou. Ou seja, o prejuízo reduziu, né? Não morreu tanto, né? Então esse é um dos versículos mais poderosos do livro, né? Arão se colocando entre os mortos e os vivos e a praga parando, gente. Ou seja, isso aponta para quem? Quem que fez isso por nós? Quem, quando você escuta isso? Jesus Cristo. Isso aponta para Jesus, o nosso sumo sacerdote, aquele que se colocou entre o pecado e a morte para nos salvar. Ele é a imagem perfeita da intercessão e do amor que vence o juízo. E Moisés é um tipo no Antigo Testamento que o tempo inteiro está apontando para Cristo, com as suas atitudes, com a sua postura. Ele é um tipo que aponta para Cristo, Josué é outro tipo que aponta para Cristo, Davi aponta para Cristo e outros mais que a gente já estudou, ainda vai estudar aqui no nosso canal. Então, portanto, irmão, irmã, Números 16 ensina pra gente 3 lições profundas. Primeira lição, não deseje o que Deus não te deu. Cada chamado tem o seu peso e também a sua graça. Então faça aquilo que Ele quer que você faça. Segundo, quando você for atacado, igual aconteceu comigo, já com você, não fica discutindo, se proste, porque é Deus, é Jesus quem nos defende. E terceiro, seja intercessor e não acusador. O mundo precisa de mais Arãos e mais Moisés, pessoas que se colocam entre os mortos e os vivos, porque rebeldia atrai juízo, intercessão atrai misericórdia. Você quer o quê? O juízo de Deus através da sua rebeldia ou a misericórdia do Senhor? E Deus deixa claro que autoridade não é status, é responsabilidade. Moisés, ele não buscou poder. Ele tinha poder, mas não buscava. Ele carregava um peso diante de Deus. Corá não, Corá já queria o altar, queria poder, queria aparecer, queria reconhecimento, aplauso. Ela não queria o processo. E quando o orgulho ele se levanta, ele se exalta, a presença de Deus se afasta, não tem como, né? Só que no meio do juízo ainda havia o quê? Uma intercessão. Então, assim como Arão, né, e Moisés, eles ficaram entre os mortos e os vivos, Jesus é aquele que hoje está entre nós e a condenação, oferecendo graça, oferecendo perdão e oferecendo vida eterna. Então é isso, meus irmãos. Realmente um conteúdo muito forte. Se essa palavra então tocou, falou com você, comenta aqui embaixo. A frase de hoje vai ser: Senhor, eu quero ser um intercessor e não um acusador. E se lembre também, se inscreva no nosso canal. E amanhã também tem 5am às 5 horas da manhã. Curta, comente, compartilhe agora. Gostou do conteúdo? Compartilhe com o pessoal da sua igreja, da célula, com a família, com o pessoal do trabalho, o pessoal do grupo de desapego, para ajudar as pessoas aí a ter um coração que anda em humildade, anda em santidade e
e perdoa e não busca justiça própria. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.